A graça e a paz, meu irmão e minha irmã, nesse culto de quarta-feira, dia 30 de dezembro de 2020. É um culto um tanto diferente. Nós queremos fazer uma retrospectiva de algumas coisas que nós vivemos durante o ano de 2020, a exemplo do que aconteceu na Escola Bíblica Dominical. E nós queremos trazer alguns cânticos que foram utilizados nesse ano de 2020 no culto de quarta-feira, culto de estudo bíblico. Mas eu quero deixar um texto bíblico para que possa ser a base da nossa reflexão dessa noite. Lamentações 3, os versos 21 a 24. A palavra do Senhor nos diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Não sei o que você tem esperado para o ano de 2021, mas o ano de 2020 nós já vivenciamos, já está concluindo seus dias. Ainda no ano de 2019, na passagem de ano, nós estávamos chegando oficialmente para assumir a liderança da Igreja Presbiteriana Independente de EP. E tanto eu quanto minha esposa Gláucia, meu filho Samuel e agora o nosso filho Daniel, nós louvamos a Deus pela rica oportunidade de fazer parte dessa comunidade de fé. Temos aprendido a amá-los e temos sentido o amor de cada um de vocês. Muito obrigado. No início do ano de 2020, tive o privilégio de celebrar 20 anos de casados. Eu e minha esposa, há 20 anos atrás, Deus nos permitiu trocar alianças. E hoje nós louvamos a Deus pela família que Ele formou através das nossas vidas. Isso aconteceu no dia 15 de janeiro de 2020, 20 anos depois do nosso casamento. Poucas pessoas sabem, mas a nossa irmã Marianinha, ela teve 2 cultos de despedida. Um culto não oficial, que ocorreu dia 25 de janeiro de 2020, onde algumas pessoas estiveram presentes. Vejam as imagens. E o outro culto no dia 29 de fevereiro, já com a participação do coral e de uma igreja repleta, um culto mais organizado.
Eu louvo a Deus pela vida da nossa irmã Marianinha, que tem feito falta em nosso meio, mas graças a Deus pelos meios tecnológicos. De vez em quando a gente pode conversar através do WhatsApp e por outros meios. Eu louvo a Deus por isso. A respeito das células, quanta saudade. Células na Congregação Jardim São Jorge, células dos jovens e adolescentes, células que fizeram falta durante esse ano na questão de estar próximos fisicamente. Mas eu louvo a Deus porque nosso irmão e licenciado Fabiano, ele e sua família, eles ousaram permanecer realizando a célula de maneira online, ou seja, através de uma live que toda quinta-feira, desde o início, onde nós recebemos o impedimento do Presbitério de Assis de realização de cultos presenciais, nós permanecemos, mesmo de forma online, fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. Um exemplo é essa célula que vocês vão ver um trechinho dela. Irmãos, para iniciarmos esse tempo de célula, vamos entrar na presença do Senhor através da palavra dele. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Você tem o seu celular aí, também pode abrir, tá? Salmo 119. Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 11. Então vamos ler. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardar no coração as palavras de Deus é tentar entender que a sua palavra é viva e eficaz. Não basta apenas conhecer. Muitos filósofos conhecem, muitos ateus conhecem. Muitas pessoas que não buscam ao Senhor conhecem a palavra de Deus. Até o diabo crê e estremece. Mas muitos que conhecem não vivem. De que maneira podemos guardar o nosso coração de pecar contra o Senhor, observando a palavra de Deus? Ela que nos prega sobre amor, sobre perdão, ela que nos prega sobre humildade, compaixão, domínio próprio, ela que nos prega sobre alegria, mudança de vida. De que maneira você pode guardar puro o seu caminho, você que está aí na sua casa, observando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus? Viva, meu irmão, a palavra de Deus. Eu sei que nós somos falhos, mas permita ao Senhor Jesus que a palavra dele possa penetrar na tua mente, na tua essência, na tua vida e na tua história, para que o teu coração possa ser preservado puro diante da presença de Deus. Vamos orar? Senhor, queremos te conhecer, Pai, não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar, Senhor, examinando as tuas palavras, examinando aquilo que o Senhor nos ensina, Pai, que é tão puro e precioso. Uma palavra que nos acalma, que nos aquieta, uma palavra que traz restauração para a nossa alma, uma palavra que nos livra de aflições, que nos levanta, uma palavra que nos cura, Senhor. De que maneira podemos guardar puro o nosso coração para não pecar contra ti? Examinando a tua palavra, examinando ao próprio Deus e permitindo que o próprio Deus se faça presente no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, no nosso entendimento, se entregando a esse Deus maravilhoso que tudo pode. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos ser praticantes daquilo que falamos e não somente ouvintes. Mesmo que doa, Senhor, fazer a tua vontade, que possamos praticar a tua vontade, Pai.
Abençoa, Deus, cada um que está na sua casa. Toca, Senhor, em cada coração. Olha para cada necessidade, Pai. Tudo isso nós clamamos em nome de Jesus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus se fez homem, habitou entre nós. Nós adoramos ao nosso Deus, a luz do mundo, que veio à terra para poder nos resgatar, para poder pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros. E nós queremos adorar esse Deus, a luz que veio ao mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, Senhor. Ainda no mês de fevereiro de 2020, os jovens tiveram o privilégio de viajarem para Paraguaçu Paulista e participarem do retiro de carnaval. E as nossas crianças realizaram um feito grandioso de se unirem num evento organizado por boa parte da liderança da igreja, na chácara dos nossos irmãos José Ulisses e Suzana, Márcio e Gersoni Fiore. E foi um tempo de celebração. Vejam as imagens. É pela graça que somos salvos.
No início do mês de março, estava programado da minha esposa Gláucia levar uma palavra às mulheres no chá de mulheres. Mas por conta de uma gravidez de risco, ela precisou ficar de repouso absoluto, literalmente, e a nossa irmã Adriana Daguano foi levantada por Deus e foi bênção. Vejam algumas imagens. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. O nosso filho Daniel, que estava no aconchego do ventre da minha esposa, estava programado para nascer no comecinho de julho. Deus mudou os nossos planos, assim como Ele mudou os planos de vários irmãos durante esse ano de 2020. E Ele antecipou bem, nasceu no dia 2 de abril de 2020. Veja algumas das imagens que nós temos da vitória que Deus concedeu por inúmeras lutas, mas Deus esteve ao lado dele sempre. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Isso. Respira. Nada de ficar sofrendo. Vai respirar? Esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo até com gemidos. Ai, quem é o mocinho da mamãe? Quem é o mocinho da mamãe? O fato é que no mês de março, apesar de algumas celebrações ainda acontecerem, a pandemia chegou e mudou a nossa história. E nós precisamos nos reinventar. Precisamos aprender a gravar cultos, fazer lives, a interagir, seja através do Ministério de Louvor, que no início nós gravávamos cada um na sua casa. Depois nós tivemos outras oportunidades de gravar, inclusive no templo. Isso tem sido um privilégio para as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia.
glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória ao Senhor. De uma maneira simples, singela, sem perder a responsabilidade pelo valor da palavra de Deus, os trabalhos não pararam. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, minha irmã, que de alguma maneira pôde contribuir, seja na liturgia do culto da família de domingo, no estudo bíblico da palavra de quarta-feira, nas lives de quinta-feira, na escola bíblica dominical que a nossa irmã Josiane e as demais professoras têm conduzido de uma maneira tão excelente. Cada participação nossa em outras lives foi uma maneira de Deus alcançar outras vidas. E algo que nós não poderemos negar é que o ano de 2020 foi o ano onde Deus nos permitiu reacertos. Deus nos permitiu tratar alguns vínculos que talvez estavam quebrados dentro da nossa família por conta da proximidade que Ele nos permitiu estar. E lá na frente, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quem viveu o ano de 2020, via de regra, não vai poder falar: eu não tive tempo de estar com a minha família. Você teve. E o que você fez com isso? Aqui nós veremos mais algumas bênçãos que Deus nos concedeu no ano de 2020. Estejamos atentos. Boa noite, irmãos. Com certeza, este ano foi um ano de muitos desafios, principalmente por causa da pandemia. Mas também foi um ano que Deus nos proporcionou podermos estar compartilhando nossas experiências da igreja, estar compartilhando também ensinamentos e encontros através da tecnologia. Então, neste momento, nós vamos ouvir um belo hino que chama Ó Noite Santa, de Adolf Adam, composto no ano de 1856. E ele vai ser cantado pelo nosso querido irmão Celso William Cardoso Rodrigues, filho do nosso saudoso irmão Celso Rodrigues e Alice, que foram embora daqui de Epê para a cidade de Botucatu. O Celcinho, como chamamos, é filho e netos de pioneiros da família Rodrigues, da nossa cidade, da nossa igreja EPI de Epê. E juntamente com seus familiares, ele vai estar entoando então para nós o hino Noite Santa, onde fala sobre a noite linda onde Jesus nasceu, mas que Jesus continue nascendo, que Jesus possa estar sendo para nós aquele que nasceu, que viveu humildemente, que morreu por nós e que voltará. E enquanto isso não acontece, nós continuamos relembrando a Noite Santa. Ó noite santa, estrelas fulgurante, ó linda noite em que Cristo nasceu.
estava o mundo pecador errante, até que Cristo a terra apareceu. As almas gozam nova esperança, encara a aurora, nova luz chegou. Jesus nasceu, ó Santa Noite de Reis, Jesus nasceu. Com corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também no Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Sagrada Cristo, o Cristo bem conhece. Nosso Rei, Filho de adorar, ó Reis, o vosso Rei, Filho de ajoelhar. Algo muito forte que aconteceu durante esse ano foram os testemunhos. Nós veremos alguns breves testemunhos, mas muito importantes para o nosso fortalecimento da nossa fé. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vim mais uma vez agradecer pelas orações dos irmãos e das irmãs, porque nós temos visto muitas coisas acontecerem na vida do Daniel essa semana. Na terça-feira, nós levantamos uma corrente de oração por ele, porque ele estava completando 2 meses. E nesse mesmo dia, nós tivemos a grata notícia de que a diálise seria suspensa. Então, a partir de terça-feira, o Daniel não está mais fazendo diálise. Ele continua com o catéter no abdômen, caso haja necessidade, mas nós cremos que Deus já operou um milagre nos rins do Daniel e que essa diálise não vai ser mais necessária. Nós também acreditamos
que a parte hormonal dos rins, que precisa produzir um certo hormônio para alimentar a medula, também vai ser curada, também vai ser restaurada. Isso ainda não aconteceu, mas nós confiamos no milagre, nós continuamos crendo. E nós já agradecemos as orações de todos em favor dos rins do Daniel. Outra grande bênção que nós recebemos nessa semana foi a questão da respiração dele ter melhorado muito. Os pulmões do Daniel haviam sido afetados e ele foi entubado, depois ele precisou usar um equipamento no nariz para respirar, e essa semana ele ficou dentro de um capacete, uma estrutura de acrílico que ajudava na respiração. Hoje, graças a Deus, nós encontramos o Daniel sem o capacete. Então é sinal de que os pulmões dele estão amadurecendo, estão sendo fortalecidos e que logo, logo, se Deus quiser, ele vai estar respirando sozinho e normalmente. Irmãos, nós temos que louvar a Deus porque essa semana foi uma semana de vitórias, essa semana foi uma semana de milagres. E nós agradecemos cada um que tem se juntado a nós nessa corrente de oração e nós temos visto a melhora na vida do Daniel dia após dia. Então eu estou aqui para dizer, como diz o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje na chamada de oração eu quero ler com os irmãos o texto que se encontra lá no livro de João 14, versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essas palavras vêm ao encontro do nosso coração em momentos de dificuldade. E Deus sempre sondando os nossos corações, Deus sempre vendo aquilo que há em nós e trazendo a sua paz no lugar da dúvida, trazendo a sua paz no lugar das incertezas. Nós precisamos desse versículo muitas vezes enquanto Daniel esteve internado. Nós utilizamos muitas vezes nas nossas inseguranças, nas nossas incertezas. E hoje nós trazemos o Daniel aqui para que vocês conheçam e para que vocês vejam ao vivo e a cores o nosso pequeno milagre. Nós louvamos a Deus pela vida do Daniel. Nós louvamos a Deus porque Ele é o Deus da paz. Nós louvamos a Deus porque Ele tem cuidado de nós. E quando Ele cuida de nós, todas as coisas passam e a paz encontra morada nos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos nesse dia pelo privilégio da vida, pelo dom da vida, porque o Senhor tem concedido a cada um de nós motivos para te agradecer, motivos para te adorar. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue conosco, que nessa noite o Senhor sonde os nossos corações e o Senhor derrame, Pai, sobre nós a sua paz. Não a paz que há no mundo, mas a paz que só encontramos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, ser com cada família, ser com cada pessoa que participa desse culto online. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba a nossa oração, receba o nosso louvor, Senhor. Receba em especial o louvor da nossa família pela vida do Daniel. Te louvamos, Paizinho, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos que o Senhor cuide, Pai, das criancinhas que ainda estão lá na UTI neonatal, aqueles que não receberam alta ainda, mas que em breve receberão. Ser com cada uma, ser com cada família, em nome de Jesus. Fica conosco, Paizinho, é o que te pedimos e pelo que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. O motivo de eu estar aqui hoje, dando esse testemunho, é de gratidão. Eu sou muito grata a Deus, a minha família, aos meus irmãos da igreja, de outras igrejas também que intercederam por mim, né? Então eu quero agradecer de coração cada um que estiver orando por mim. E falar que Deus é o Deus do impossível, porque o médico disse que o meu problema não tinha cura e os tumores já estão sumindo já. E eu fiz um exame essa semana, no final do mês eu vou ver e eu acredito que vai estar menor ainda o tumor. Então, Deus fala lá em 2 Crônicas 7,14, né? Se a gente pedir, se humilhar e orar, Ele atende às nossas orações. Então, é isso que eu falo para os irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero agradecer de coração
a igreja, agradecer a Deus, agradecer a todos, porque eu estou me sentindo bem. Parece que eu não tenho nada. Eu acho, se Deus quiser, eu não vou ter mesmo mais nada. Em nome de Jesus, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. E eu quero falar também do Salmo 121, 1 e 2, né? Levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Só agradecer, então, e falar que eu estou tão feliz, tão grata a Deus, e é uma alegria que não tem explicação. Agradeço a todos, né, que estiveram, então, intercedendo, e que Deus esteja abençoando cada um. E que essas pessoas, quem está passando também por um problema difícil, não desanima não. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então Deus é o Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, e nós temos que crer nele, só nele, né? Eu quero agradecer de coração e que Deus nos abençoe, Deus abençoe todos, toda a igreja, né? De todas as igrejas também que estiveram intercedendo por mim. Então, muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz, irmãos. É muito emocionante para mim estar aqui de novo, depois desse tempo estar afastada. E eu queria compartilhar um pouco com vocês o que Deus tem feito na minha vida. Eu pretendo ser rápida, porque apesar de que se eu fosse falar, eu ia ficar aqui muitas horas, né, para até testemunhar tudo que Deus fez na minha vida. Então, desde julho do ano passado, né, que eu estou em tratamento, e quando eu tive o diagnóstico que eu estava com câncer, a hora que o médico falou para mim, o meu chão saiu dos meus pés. Eu achei que eu ia morrer ali aquela hora. Mas ele começou a falar. Eu peguei e falei, não fala mais nada, não quero ouvir mais nada. Aí ele falou assim, Rubiana, olha só dentro dos meus olhos, olha bem para mim agora. E você só vai guardar uma coisa que eu vou te falar. Você vai ser curada, tá bom? Aí eu disse, tá bom. E foi o que eu lembro daquele dia que ele falou que eu estava com câncer. Foi a única coisa realmente que eu consegui gravar na minha memória. E foi um momento, foram meses terríveis, dolorosos para mim, para toda a minha família, todos os meus amigos, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Eu não sei explicar. O que eu senti, o cuidado, é uma coisa assim sobrenatural, o que é o amor de Deus na vida da gente. E um dia eu comecei a questionar com Deus. Eu falei, Senhor, por que, se não tem caso de câncer na minha família, não tem nada, por que eu fui ter essa doença, gente? Eu achava assim, eu falei, mas eu acho que eu sou uma filha boa, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe. Por que, Senhor? O que o Senhor quer, né? E às vezes eu era dura mesmo com Deus, sabe? Eu orava e falava assim, não, eu até comentei com a Carolina um dia, que eu falava que eu não quero morrer. Então, por favor, porque eu quero ver as minhas filhas crescerem, eu quero ser avó. Não pode, o senhor não vai fazer isso comigo agora, né? E um dia, eu conversando com uma amiga, eu questionei isso com ela. E ela me disse assim, Biana, eu acho que não é Deus está querendo te castigar ou provar você ou alguém, não. Mas é para você sentir o amor e o cuidado de Deus na sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu, o que eu senti. O cuidado de Deus comigo. Os anjos que Deus colocou na minha vida, né? Com orações. Até queria agradecer a todos que oram por mim. Peço que continuem orando, porque eu ainda tenho um longo
tempo de tratamento. São dificuldades que vão aparecendo assim, mas também milagres maravilhosos, né? Com uma sessão de quimioterapia eu já não tinha mais meu câncer. Cheguei lá para fazer uma coisa para poder fazer a cirurgia. O médico falou assim, mas não tem mais nada aqui. Então como isso, né? É Deus, né? Deus é poderoso, é milagroso, a gente orar, confiar, né? Que Ele vai fazer o melhor para a vida da gente. E é aquilo que eu disse, foi triste, foi doloroso, eu chorava muito todos os dias, mas ao mesmo tempo era uma paz que vinha, que eu sabia. Eu falava para a Débora assim, eu tenho certeza que eu sinto que as pessoas estão orando por mim, porque eu sentia paz no meu coração, de deitar e dormir, aquele sono assim, porque era Deus ali cuidando, né? Cuidando da minha família, do meu marido, das meninas, do meu pai, da minha mãe, enfim, de todo mundo, porque foi uma coisa que abalou todos nós, né? E essa música que nós vamos cantar agora, ela tem muito para falar assim no meu coração, porque eu ouvia ela todos os dias, eu cantava ela todos os dias, ainda continuo cantando, né? Mas eu estou dizendo nesse período que foi mais difícil. Eu cantava todos os dias porque eu agradecia ainda tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Eu ainda agradeci porque eu sentia o amor de Deus e o cuidado dele, que eu sei que ele tem um propósito, né? Então, todos que estiverem passando por dificuldade, por problemas de saúde, confie em Deus, ore, né? Que Deus vai curar, né? Ele vai fazer o melhor para cada um de nós. Então, você que está em casa nos assistindo, levante agora, vamos cantar com alegria no coração, vamos louvar a Deus com toda a força, com toda a emoção, com todo o amor que a gente tem para Ele, que é o único que é digno, o único que merece ser louvado e exaltado. Amém? Então, vamos lá, meninos. Você acreditou, isso é tudo.
a Deus e o levantar assim as mãos é pra dizer: quem te beleza o Boa noite, irmãos. Paz e graça em nome de Jesus, amém? É com muita alegria que nós estamos reunidos aqui mais uma vez para estar louvando e engrandecendo o nome de Jesus Cristo. E você, dentro da sua casa, louve ao Senhor, exalte o nome dEle, amém? A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar até o que não se pode ter. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus,
Nessa última quarta-feira do ano, uma quarta-feira de retrospectiva, onde nós tivemos o privilégio de rever alguns amigos, de recordar algumas lembranças importantes que Deus nos permitiu passar. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa permitir que você ressignifique tudo isso de uma maneira sábia, para que isso tudo possa ser usado para a bênção e que você continue sendo um instrumento nas mãos de Deus. Vamos falar com Ele? Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, quantas pessoas o Senhor tem levantado no ano de 2020 para aprimorar as nossas vidas? O Senhor tem nos usado, apesar das nossas limitações, para que o Evangelho também chegue a outros lares, a outras famílias. E nós te louvamos por isso, ó Pai. Permita, ó Deus, que as coisas boas que nós passamos, ó Deus, possam ser transmitidas adiante. E tudo aquilo de dor, de sentimento que muitas vezes não te agrada, possa nos permitir sair mais fortes de tudo isso, ó Pai. Quantas despedidas nós tivemos durante esse ano, mas quantas vitórias também, ó Pai. Nós podemos ou reclamar pelo copo meio cheio, ou te louvar porque o copo já está pela metade. A decisão é nossa. Nós escolhemos te louvar, te glorificar, te agradecer, apesar das nossas lutas, apesar das nossas lágrimas. Quantos testemunhos, ó Deus, nós pudemos ver e rever esse ano. Nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos, ó Pai. Nos despeça em paz e nos prepare para o culto de passagem de ano amanhã, às 9 horas da noite. Que seja um tempo também de louvor e de glória ao seu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, possa estar contigo, meu irmão, possa estar contigo, minha irmã, fazendo toda a diferença, trazendo paz, refrigério, e que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo continue ao seu lado, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e até amanhã no culto de passagem de ano, se assim Deus nos permitir. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar